Olá família, está começando mais um podcast Cafeteando via Estadão Alagoas. Hoje a gente tem um entrevistado tão importante que vocês nem imaginam, Dr. Luan. Hoje ele está aqui conosco dando um engajamento no nosso conteúdo que vocês não têm noção. Dr. Luan, é com você. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Juliane. Bom, é um prazer estar aqui com você e poder passar mais informações sobre a nossa área, sobre a nossa especialidade, né? Que a gente puder esclarecer ao público, tirar todas as dúvidas. É isso aí. Conta um pouquinho aqui para o nosso público, que também será seu, viu? Anota isso aí. Um pouquinho do que você faz, qual a sua profissão. E se você quiser mencionar também os lugares que você atende, todo mundo vai prestar atenção nisso, porque será de grande valia para a nossa sociedade, viu? Eu sou Luan, sou fisioterapeuta. Eu tenho especialidade em traumatologia, ortopedia e neuro adulto e infantil. E atuo mais hoje na área da traumatologia, meu foco maior, né? Nos consultórios é mais a área de traumatologia, né? Mas atendo também em domicílios então é essa área da fisioterapia, né? Que legal, você vai em loco, né? Como o pessoal costuma falar aí. Os pacientes que a gente não consegue vir ao consultório, a gente vai até o domicílio. Geralmente é pacientes pós-trauma, pós-acidente, ou pacientes idosos, né, que não conseguem locomoção. Então a gente faz esse ajuste, sai do consultório e vai até o domicílio do paciente. E como a nossa cidade também aqui pega muita área rural, então fica difícil acesso também, né? Né, doutor? Isso, então fica mais fácil a sua visita à casa deles. Isso, a nossa cidade ela tem muita zona rural, então a gente vai até a casa do paciente. Até porque é difícil a locomoção, por exemplo, um idoso acamado, que precisa de uma ambulância, precisa de todo um suporte de transporte, então a gente facilita a vida do paciente. A gente vai até a casa dele, faz o atendimento, realiza a avaliação e faz todo um planejamento de atendimentos e é isso. E aí vai longe. E aí vai longe. Você sabe que aqui a nossa área sempre é medicina e saúde. A gente sempre vai abordar tudo que é primórdio para sua casa, para você ficar sempre repletinho de informações preciosas, principalmente quando faz poder ao nosso corpo. Então, doutor Luan, a gente sempre menciona aqui um pouquinho da área sobre o autismo, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre hipotonia na fase do autismo em crianças, né? Alerta para os pais, e depois eu fiquei muito interessada e eu quero saber também a área adulta. Quero que você fale um pouquinho para a gente o que você faz na área adulta, quais são os tratamentos que você leva até a casa desses seus pacientes, porque eu estou muito curiosa e eu acredito que o pessoal de casa também vai se encantar com o seu trabalho. Geralmente as crianças ou adolescentes que são autistas, né, eles apresentam caso de hipotonia. Cerca de 70% dos pacientes com autismo têm o caso de hipotonia. O que é hipotonia? Tanto se fala. Hipotonia é a tensão do músculo em estado de repouso. Exemplo, se eu faço uma movimentação de pegar uma xícara de café, por exemplo, na criança autista ela tem uma descoordenação, um movimento desajustado, sem coordenação, sem força. Não, então, hipotonia é esse estado de falta de coordenação, de fraqueza muscular. Então, geralmente em pacientes, crianças autistas, como também em outras patologias neurológicas. Então, a hipotonia ela vigora nesses casos. Por isso que muitas pessoas falam, nossa, ele tem autismo, mas ele é meio destrambelhado, meio desagunçado. É essa falta, essa força falta que de tensão muscular, estado de repouso, esse desaguçado é a hipotonia. Então a gente tem esse controle aqui da mão, a gente para a mão aqui numa boa. A criança que está dentro do espectro autista e está nessa probabilidade de ter, então ela já joga com tudo a mão. Já joga com tudo a mão, não tem limite de movimento, é desajustado, não tem postura ao sentar, é todo frouxo, né? Não é que a criança queira, não é uma coisa que É como se o corpo dela estivesse sempre relaxado. Como se estivesse sempre relaxado, sempre fraco, sempre desajustado. Tropeça muito. Tropeçando, não tem equilíbrio, não consegue realizar funções básicas precisas. É meio que desajustado, não por querer, não é que a criança queira. Os pais às vezes têm que entender que não é que a criança queira, ele é largadão. Não, é próprio da patologia. A hipotonia muscular justamente tem isso, a falta dessa tensão muscular que dá precisão ao movimento, que dá força, que dá
estabilidade ao movimento. Então, a hipotonia se baseia basicamente nisso. Então já é um sinal de alerta. Você, doutor Luan, quais são os sinais? Uma vertente para os pais começarem a prestar atenção, porque às vezes não se fecha nem o diagnóstico, ele nem imagina que o filho pode ter. Ou talvez nem tenha, mas por falta dessa coordenação motora. Quais são os sinais que você pode pontuar aqui como um alerta para os pais e as mães e os cuidadores já começar a prestar atenção, né? Aquelas dicas, aquela criança que cai muito. Quais são as alertas que você pode passar aqui e pontuar para a gente? Justamente isso, é o que a gente está falando. Os pais, ao perceber que a criança não é desajustada, não consegue executar o movimento com precisão, senta toda desajustada. Até no talher eles têm essa dificuldade, força, né? Pegar o talher, pega todo desajustado, o andar tropeçando, não tem equilíbrio. Então, são sinais que os pais podem ir percebendo do autismo, por exemplo. E aí já entra na área do suporte, né? Eles já precisam procurar um físio, automaticamente são os que mais indicam, né? Depois, aí já tem uma dificuldade na fala, porque crianças que têm essa possibilidade, essa probabilidade de ter essa falta de coordenação motora, afeta também a fala. Afeta a fala, afeta o mastigar, né? Mastiga mais lento, aquele negócio desajustado, com a boca aberta. Então, não mastiga. Não mastiga, né? Por quê? Porque para mastigar a gente precisa de um músculo para executar o movimento. E os músculos na hipotonia são fracos, são desajustados, né? Então, o meu filho, ele tem uma dificuldade em comer, ele não mastiga. Ele engole. Então a gente, o Dr. Matheus, ele sempre vai me orientando e nas terapias a gente vai tentando desenvolver isso. Mas é um processo trabalhoso, porque ele quer comer rápido para continuar o que ele está fazendo e comer mais. Só que aí a gente tem que segurar, então a gente vai aumentando o tempo. A gente precisa contar, segurando a colher, para que ele conte, para que o tempo de mastigação aumente. Até a gente chegar em 10 segundos contando, mas é uma dificuldade, viu? Porque ele não tem, a musculatura dele não está fortificada para mastigar, então ele quer engolir. Põe na boca e vai engolindo. Ele não quer ter o trabalho de mastigar, né? Cansa mastigar. Cansa. Tem fraqueza na musculatura da mastigação. Então, é um dos sinais que a gente percebe do autismo, né? Essa hipotonia do músculo de mastigar. Então, e aí, quando a gente vai ver, é uma fome insaciável, porque por não ter aquele processo de mastigação, ele vai engolindo rápido, então o cérebro não entende que ele está saciado. É mais fácil para ele engolir. Então, sempre, você vê, gente, tudo remete. O corpo da gente é um alerta para tudo, né? A gente pensa que é uma falta de coordenaçãozinha motora, mas não é. Já precisa de auxiliar de um médico, de um fisioterapeuta, um especialista para cuidar. Cada detalhe. Os primeiros sinais, né, que você percebe essa hipotonia, essa fraqueza, esses de ajuste, né? Sinais de autismo, né? Ou que chega ao diagnóstico disso aí, é necessário, o mais rápido possível, iniciar o tratamento com fisioterapia. O que a gente vai fazer na fisioterapia? Vai trabalhar esse ajuste de movimento, trabalhar a questão da força muscular, a questão da coordenação, a questão do equilíbrio, a questão do ajuste da postura como um todo, sabe? Equilíbrio, então... Tudo tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado, tem que ser trabalhado, tem que fortalecer essa musculatura, então... É necessário a fisioterapia. Por que é necessário a fisioterapia? Porque se o paciente ou a criança não tem esse ajuste, esse fortalecimento, ela vai crescendo cada vez mais desordenado, tropeçando mais, com perca de funções. Então, é preciso a fisioterapia. É extremamente importante nesses casos. E as pessoas acham que na base do autismo é só fono, TO, psicólogo, e esquece, né, do fortalecimento muscular. Isso tem que ter. É toda uma equipe multidisciplinar, né? E a fisioterapia é essencial nesses casos neurológicos, né? De pacientes com autismo. Né? E a gente tem que sempre disseminar isso, passar para as pessoas, porque a importância de um fisioterapeuta, um especialista na área para cuidar dos detalhes, às vezes não está nem dentro do espectro autista. Por exemplo, quando você já vai na área adulta, uma pessoa que teve um quadro de AVC, né? Que tem aquela parte da paralisia. Aí você faz esse processo também de fortalecimento muscular, é doloroso, né? É doloroso, né? E o que eu digo sempre, quase diariamente, quanto mais rápido
pós AVC, iniciar o tratamento, melhor. Mais rápido é a recuperação, porque o paciente não perde o tônus muscular, o paciente não perde força, o paciente não fica rígido. Então, fica rígido, fica né? rígido, travado, né? O músculo fica duro, a articulação não tem movimento. Então, cada dia que passa é pior. Então, teve AVC, um paciente idoso, teve um AVC, o AVE, quanto mais rápido iniciar o tratamento de restauração dos movimentos, de força, melhor, menos doloroso, menos sofrimento, tanto para o paciente como para a família. Então, é essencial o mais rápido possível, né? Pós AVC, AVE fase difícil, do idoso. né? É uma fase difícil, né? Porque imagine você ficar de cama, você ficar sem andar, né? Principalmente você o paciente que é idoso, que teve uma vida toda saudável, funcional, vai à feira, trabalha e de repente do nada acamado, dependendo dos outros, não conseguir mexer um lado do corpo, um braço, perna, então é extremamente muito sofrimento. Então, quanto mais rápido iniciar a fisioterapia nesses casos, melhor a recuperação, menos dor. Né? E o processo, eu sei que depende de cada pessoa, mas tem um prazo, né, para ele conseguir desenvolver e conseguir voltar com os movimentos, não 100%, mas uma quantidade, eu acredito, 50%, 60% daquele movimento. Tem uma data específica se o tratamento for feito continuamente, precisamente? É uma coisa muito relativa, depende do grau de comprometimento do paciente. Às vezes, alguns idosos em 30 dias estão bem, o AVC foi leve. Tem outros que passam 1 ano, 2 anos. Depende do organismo reagir ao tratamento, ao estímulo. Depende do próprio paciente querer se ajudar também, porque tem a questão da autoajuda, né? De querer ficar bom, da alimentação, de estar se alimentando. Eles acabam sofrendo e acaba o emocional abalando, né? Abala muito. Então, aí, às vezes não se alimenta direito, aí não tem energia para executar os movimentos. Então, é um conjunto de situações. Uns são mais rápidos, a recuperação, outros demora 6 meses, 1 ano. Depende, é relativo. É relativo. O que eu sempre digo quanto antes iniciar, melhor. Melhor recuperação, menos dor, menos sofrimento. E é isso. Dr. Luan é um dos profissionais mais procurados aqui no nosso estado. Ultimamente, há uns dias atrás, teve um acidente gravíssimo aqui na BR, próximo ao município de Canafístula e à cidade de Estrela de Alagoas. E o Dr. Luan, ele foi o profissional mais indicado e procurado para tratar, infelizmente, essas pessoas que passaram por essa situação. Algumas dessas pessoas que estavam envolvidas nesse acidente vieram a óbito, mas o que o doutor tá cuidando, que está dando todo o suporte, teve ferimentos gravíssimos, né, doutor? Isso. E o senhor pode falar um pouquinho, não precisa mencionar o nome das pessoas que infelizmente estavam nesse acidente, mas a área que o senhor está trabalhando, a parte do corpo, né, o manejo, todo esse processo, né, porque tem que ter aquele preparo, tanto emocional quanto profissional, né? Outra situação da fisioterapia é essa área do trauma, né? Pós-acidentes, né? Eu amo café, bicho. Onde os pacientes têm várias fraturas, braço, perna, então costelas. Então a gente trata essa área também na fisioterapia. É uma das áreas que mais procuradas, porque é essencial. Você quebrou um fêmur, por exemplo, uma articulação do joelho, uma patela, por exemplo. Você precisa de fisioterapia para restaurar o movimento. A patela é uma parte que fica no joelho, é isso? Isso, é um osso que fica na região do joelho. E é um osso bem difícil de se quebrar, de ser né? fraturado, é bem difícil, mas acontece. Fêmur, idoso, cai também. Geralmente o fêmur é um dos ossos que, por ser o maior do corpo humano, ele é um dos mais fáceis de ser quebrado também. Nossa. Durante a queda do paciente, o idoso cai sentado, então vai lá e fratura esse osso. Então a área da fisioterapia tem essa parte do trauma também. Pós-acidente, acidente de moto, acidente de veículos, que é uma área que a gente trabalha bastante. Doutor, fala um pouquinho da área que você mais se aprofundou. Pincela aqui para mim um pouquinho de tudo, que eu quero que os nossos telespectadores e os seus futuros pacientes também saibam. A área que você mais se destaca, a área que você mais se dedicou para tratar essas pessoas que principalmente estão em casa precisando do seu apoio. Hoje a área que eu mais atuo é na traumatologia e ortopedia, né?
Os casos mais recorrentes são o quê? Fraturas, como eu já falei, questão de artrose, artrite, bursite, tendinite, caso de hérnia discal, escoliose. Então, são os casos mais em alta no consultório hoje. É a procura maior, né? A procura maior. Principalmente idosos. E aquelas pessoas que não têm o hábito de um exercício, né? São os que mais sofrem, elas são os que mais te procuram. O sedentarismo também afeta demais. Não afeta demais. Se não afeta hoje, vai afetar lá na frente, né? A gente vai ter uma fraqueza muscular, pode cair, fica mais propício a cair por fraqueza, né? Pode ter artrose nas articulações, que é um desgaste das articulações. Pode ter problemas na coluna, né? A hérnia discal, a fraqueza do tronco. Então tudo devido ao sedentarismo. Por isso é importante a gente iniciar o exercício o mais rápido possível e prevenir, para ter qualidade de vida lá na frente. O Pilates ajuda muito, né, doutor? Também Pilates é muito importante, porque ele vai fortalecer o tronco, vai fortalecer toda a musculatura, então é bem interessante também. Então, sempre uma alimentação diferenciada, um acompanhamento especializado, mas se puder fazer um exercício, uma caminhadinha também ajuda demais, né? Junto com a alimentação. Caminhada ajuda muito. Tem até estudos que falam que a caminhada ela previne a hérnia de disco. Porque o movimento de andar vai gerando movimento na coluna, vai criando uma certa resistência nos discos vertebrais e previne que você tenha, por exemplo, casos de hérnia discal. Então, uma caminhada. Uma simples caminhada fortalece a sua coluna. Então, você vê a importância da caminhada. Além da mente, dá uma refrescada, né? Porque se você conseguir sair, fazer uma caminhadinha, lugares bacanas, a nossa cidade é cheia de pontos turísticos, né? Além de ajudar na mente, o corpo agradece. Isso. Não é só uma esteira, não. Precisa estar entre quatro paredes para fazer um exercício. A caminhada ela não vai trabalhar só o corpo, não vai só ajudar a coluna, não vai só fortalecer os músculos, vai trabalhar o cognitivo, a memória, a mente. Você vai sentir, pós uma caminhada, pós um exercício, uma sensação de bem-estar. Então, mexe como um todo no organismo, né? Você também cuida daquelas pessoas, infelizmente, acamadas, que têm aquelas feridas abertas? Sim, a gente trata também com a laserterapia, né? Laserterapia? Laserterapia. Você fala um pouquinho pra gente o que é a laserterapia, porque é uma palavra meio que desconhecida, né? Existe com a luz vermelha, e a gente trata, acelera o processo de recuperação, de regeneração das células. Então, uma ferida que poderia passar 6 meses, um ano, aberta, ela fecharia em 30 dias. Nossa! Então, a gente acelera o processo de recuperação através Esse equipamento você leva para a casa do paciente? A gente leva para a casa do paciente também, né? Tanto no consultório como a gente leva a domicílio. A domicílio. Tem o tratamento também em alta ozonioterapia, que a gente usa bastante, que é ozonioterapia, que evita úlceras, evita que tenha lesão, que dá força muscular, né? Então, é um tratamento bem cogitado também. Mas é doloroso ou não? Não, nenhum dos tratamentos é doloroso. A laserterapia é uma luz, você não vai sentir nada de dor, nenhum desconforto. A ozônio, a gente usa aplicações, são injeçõezinhas bem tranquilas, não é dolorosa, o paciente às vezes nem sente. Então, porque é na área também lesionada, né? Na área lesionada. A gente não trata só questão muscular, força, tirar a rigidez, a gente trata também as feridas, toda a recuperação, né? O fisioterapeuta tem amplo espaço. Nossa, é uma parte... É a parte da sua vida que você se dedica muito, né? Isso. E sem contar que também ainda você vira psicólogo, né? Porque quando você chega num ambiente assim, de uma casa, uma pessoa que está acamada, ou que infelizmente não consegue ir ao seu consultório, a primeira coisa que ela vai fazer é logo desabafar, né? Que aí você já alivia a alma dela. A gente, como é um profissional que passa muito tempo, 50 minutos, 1 hora de sessão, passa muito tempo em contato com o paciente, com a família, a gente acaba, né, tentando ajudar de outras formas também, conversando. Às vezes já chegou muitos pacientes no consultório e falar, doutor, só em conversar com o senhor, eu já sou outra pessoa, já valeu a sessão. Só em a gente conversar, só em a gente escutar. Às vezes os pacientes que têm alguma dor, algum desconforto, estão sofrendo em casa, aí chega no consultório, desabafa, conversa, e a gente já nota que sente-se outra pessoa, né?
Atendimento humanizado. Humanizado, né? Porque não é só monetizar, né, Luana? E também você não fica só 1 mês ou 2 na casa daquele paciente, né? Tem uns que se estendem por mais de ano, né? Isso. E o que eu digo sempre, a gente não deve focar, todo profissional da saúde, inclusive médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, todo mundo que é da saúde, não deve focar somente na doença, tratar só aquilo ali e fechou. Não, você tem que conversar com o paciente, entender a realidade, ver o que precisa, o que está causando aquilo ali, porque às vezes uma orientação de, é um travesseiro mais alto, está dormindo, rapaz, é um problema detalhe familiar que está causando aquela dor, porque às vezes o paciente fica com dor no consultório, muitos, vai tratar a dor, depois vai para casa e às vezes não resolve, e o que está causando aquela dor, o que é? É muscular, é algum trauma, alguma coisa no trabalho que está fazendo, ou é emocional, às vezes um problema familiar que está causando aquela dor. E a gente tem que tratar não a patologia em si, mas o que está causando, porque é o que vai solucionar o caso. Vai fazer o efeito do que você precisa, do resultado final. A gente tem que... É impressionante, doutor Luan, a quantidade de pessoas que a depressão acaba derrubando. Sente dores em toda a parte do corpo, procura um profissional. E quando é um tratamento humanizado, consegue chegar na fonte, né? E consegue resolver até tirar uma pessoa da cama sem precisar de tantas medicações, né? Porque quando procura já um fisioterapeuta, ele já quer sair um pouco da medicação. Porque às vezes a medicação está deixando ele mais sedentário, obeso, né? Com mais dificuldade de se locomover, e o desânimo é muito grande. Porque quanto mais peso você adquire, mais sedentário você fica, mais depressivo você tende a ficar. A medicação ela é importantíssima. Vai tratar a patologia, as doenças, importantíssimo. Não descarto, mas que não é tudo. Às vezes o paciente precisa de movimento, de exercício, de força, de uma conversa, desabafar. É isso, não é só chegou, medicação e vai. Vamos citar assim, toma uma dipirona. Isso. Tem que ver o que está causando aquilo ali. Para dizer outros nomes, né? Se é falta de sedentarismo, se é exercício, se é falta de desabafar. Tem que avaliar como um todo, né? Isso faz toda uma diferença no atendimento. Né? Humanizado mesmo. Isso. Uma bagagem que você leva para casa do cliente. Você não leva só o seu doutorado, né? Isso. Você leva a parte humanizada. Isso, você não deve levar só a técnica, só o atendimento ali, focar só na patologia, tem que focar como um todo. Né? Ô doutor, e o impressionante também é a quantidade de adolescentes, jovens, tendo sintomas de AVC. Uma quantidade enorme, tudo emocional. Emocional, estresse, né? O uso muito do celular, de telas. Telas também está influenciando muito, né? As crianças estão mais sedentárias do que antigamente. Antigamente a gente brincava, corria, andava de bicicleta. Hoje em dia as crianças querem saber o que? Colégio, chega em casa, celular, TV, do dia colégio, acabou-se. Não tem andar de bicicleta, correr, brincar, né? E isso afeta também na questão do desenvolvimento motor, né? A criança vai demorar a crescer, ou cresce desordenadamente, ou, por exemplo, nessa pandemia, as crianças não iam para o colégio, ficavam só em casa, aí o dia todo aula virtual, ou assistindo no sofá o dia todinho. O que acontece? Muitos casos adquiriram escoliose, por exemplo, as crianças, por ficar muito tempo parada naquela posição, passa pelo estirão do crescimento e acaba causando um desajuste na coluna, por exemplo. Uma escoliose adquirida. Adquirida por postura. Muito tempo ali, sempre naquela mesma. Porque criança, para se desenvolver bem, ela precisa de movimento. Não sou tão velho assim, mas na nossa época, a gente que não tinha celular, né, há 15, 20 anos atrás, a gente só brincava, corria, não tinha muita tela, tinha televisão, mas era uso... Tinha até o horário certo de ligar, né? Porque a energia era muito cara. Isso. E hoje em dia não, as crianças não estão brincando, não estão correndo, não estão se desenvolvendo. Isso afeta no crescimento, afeta em tudo, mental, né? E a facilidade na ponta dos dedos, né? Não quer jantar, já pede um lanche, já pede uma coisa, né? Então tudo isso fica... A facilidade, facilidade. Né? Ajudou, mas ao mesmo tempo, se não tiver um limite, ela atrapalha, né? Fica sedentário, não tem jeito. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Uma máquina. Uma máquina, ela precisa de movimento. Se eu tenho um exemplo, um carro,
ele precisa estar em movimento, senão as peças vão enferrujar, por exemplo. Mesma coisa no nosso corpo. E num carro, por exemplo, é o combustível, é o alimento, o nosso, além do alimento, existe o movimento. O movimento ele é essencial para manter as articulações funcionando, músculos contraindo da forma correta, se desenvolvendo e evitando patologias, né? Os ajustes, principalmente quando a gente passar dos 40, 50, 60 anos, que é onde vai aparecer os problemas devido ao nosso estilo de vida, né? O preço, né, Lu? Isso. A gente tem, você falou agora tem que se movimentar. Eu lembrei até de um amigo que a gente tem em São Paulo. Ele comprou um carro, o carro só vivia na garagem, Lu. Só vivia na garagem. Quando ele foi ligar o carro, a embreagem colada. Eita. Será que andava nesse carro? Colada, a mesma coisa no nosso corpo, né? Se a gente se movimentar. E a nossa rotina, Lu, infelizmente a gente peca no excesso, a gente peca. Mas a nossa rotina é tão grande que a gente acaba, às vezes, liberando o uso das telinhas e a gente não dimensiona, né? As percas, as podas que essa criança está perdendo e os excessos que ela está tendo, né? Os estímulos, tudo que ela tem em excesso no cérebro para coisas que não era para fazer, o corpo está pecando, o corpo está deixando para trás. Deixando para trás. E o preço vem depois, né? O preço vem depois. É uma situação, inclusive ocorreu essa semana, na casa de um paciente e a esposa do paciente, do senhor, falando, né? Ele começou a ficar assim travado, sem andar, caindo. Por quê? Porque quando se aposentou, entendeu que era para se aposentar, agora tem que ficar em casa. Tá serviço, mas antes é o contrário, se aposentou para ter qualidade de vida, tiver algum problema, poder comprar uma medicação, reduzir a carga, não precisa trabalhar. E ele ficou fazendo o quê? Quem tá numa cadeira de balanço? Numa cama, cadeira de balanço. Adoeceu. E com o tempo vai acontecendo o quê? Vai travando, vai perdendo força, perdendo mobilidade e o risco de queda é gigantesco, né? Você se aposenta para ter qualidade de vida, tem que ter movimento, né? Me aposentei, vou agora só ficar deitado assistindo, pronto, esperando o dia que Deus quiser levar. Não é isso. Você tem que continuar em movimento, se exercitar, fazer uma academia, manter o movimento. Quanto mais exercício, mais fortalecimento muscular se tem, né? Movimento. Por isso que as crianças dentro do espectro autista, quanto mais exercício elas fizerem, com base científica, né? Para não fazer exercício descoordenado, também afetar a musculação deles, que eles já têm esse desequilíbrio, né? Essa questão motora. Então, tem que ter um acompanhamento certinho também, né? Nas crianças dentro do espectro autista, né? A mesma coisa vai para os idosos. A mesma coisa para os idosos. Precisa de movimento, de coordenação, de uma orientação. O sapato adequado também? Sapato adequado. Você depara muito com isso, porque as pessoas acham que é uma bobagem, mas não é. O sapato muda tudo, né? O sapato muda tudo, né? O sapato, a roupa, a mochila, o peso da mochila. O peso da mochila, então, as coisinhas que eles levam para a roça, que aqui a gente tem muita roça. Isso. Então, é um conjunto de situações, né, que tem que ser avaliado, tem que ser orientado. Muitos pais, às vezes, não têm a orientação. Né? Procurar um profissional para ser orientado, o que é melhor, o que pode fazer, o que não pode. É importante, a partir do momento que uma criança recebe diagnóstico de autismo, passar por uma avaliação do fisioterapeuta. Por quê? Na avaliação, a gente vai avaliar se o paciente, a criança, tem mais fraqueza nos braços, nas pernas, no tronco, o que precisa mais ser feito. Então, a gente tem uma visão diferente das pessoas, porque como a gente se formou naquilo, a gente tem uma visão do que precisa ser feito. Porque às vezes a gente, no dia a dia, a mãe, o pai, não nota. E a gente, na avaliação, vai notar que ele tem mais fraqueza, o que não tem, o que precisa ser melhorado. Então... E hoje em dia, doutor, as pessoas estão muito naquele exagero que as crianças evoluam rapidamente. E tem a questão da disputa. O meu filho andou com tantos anos, com tantos meses. E aí vai pulando etapas, né? Porque tem uma etapa no marco do desenvolvimento, né? A criança tem que balbuciar, né? Tem que fazer borboletinha, tem que engatinhar, botar a barriguinha pro chão. Tudo isso é fortalecimento. É um processo. É um processo. Os pais têm que entender que é tudo um processo. É um processo de desenvolvimento. Umas crianças são mais rápidas, outras têm um crescimento, um desenvolvimento mais tardio. Então, chega muitos pais no consultório querendo avaliar os filhos. Tô achando que ele não está andando. A idade dele já era para estar em pé, já era para estar engateando. Mas aí já pensa que é um problema neurológico, já fica
Às vezes não é, às vezes é porque o desenvolvimento é mais lento. Tem crianças que se desenvolvem mais lentamente e outras que são mais rápidas. Então é importante. E nada de ficar colocando a criança em pé, né? Antes daquela determinada idade, antes da própria criança se equilibrar. Os pais às vezes querem acelerar o processo de desenvolvimento, né? Mas não é interessante. É bom passar por uma avaliação, médico, pediatra, fisioterapeuta, para ver o que precisa, se realmente tem alguma patologia neurológica, algum retardo de desenvolvimento, ou se é normal, a criança só está demorando um pouquinho, mas aos pouquinhos vai se desenvolver. Então, onde tem que ligar o alerta quando atingir já 1 ano e 3 meses, já liga um alerta ali, já, né? isso. Tem gente que espera até o último momento, mas se perceber alguns traços que não são típicos, porque sempre tem muita comparação, né? Ah, o meu vizinho andou com tantos meses, outro falou com tantos meses. E aí você acaba estimulando a criança que está fazendo errado. Essa competitividade não é interessante, né? Não é. A gente tem que entender que cada ser humano é um ser humano, é diferente. Dizia, meu filho começou a andar com 6 meses. Não, o outro começou a andar com 8, com 1 ano. Muito relativo, vai de cada ser humano, cada criança. E acelerar a criança para andar rápido é para quê? Quer que a criança vai correr? Às vezes o medo dos pais de ter algum problema, já quer. Ansiedade hoje. Ansiedade, né? Ansiedade hoje em dia que está em alta. Então é isso, mas tem que entender que às vezes não pode acelerar esse processo, tem que ser natural, né? Estou com dúvida se meu filho está crescendo normalmente, se tem algum problema. Leva no profissional, a gente vai avaliar a musculatura, questões neurológicas, se está tudo bem. Chega muitos pais, como eu já disse, no consultório e às vezes não é nada. É só porque a criança demora mais um pouco a se desenvolver, mas não tem nenhum problema neurológico, não tem nenhum retardo, não tem nenhum problema físico, muscular, articular, não. Só um pouquinho mais mole. Pode acontecer a questão do autismo, né? A questão da hipotonia, como a gente falou. Então, é interessante o profissional para avaliar, ter essas dúvidas, ver o que está acontecendo. Porque também quando a mãe começa a sinalizar algo que está errado, que ela já está vendo muitos excessos, né? Isso. Então, quando ela começa a sinalizar e busca um profissional, já é bom uma análise mais detalhada, né, Luan? Mais detalhada, né? A gente vai conseguir sanar e tirar todas as dúvidas, né, dos pais. E hoje em dia as clínicas estão todas fechadinhas. Você vai numa clínica, você já consegue passar em todos os profissionais, né? Aqui em Palmeira dos Índios, mesmo a clínica que você atende também é repleto de profissionais que conseguem já dar um encaminhamento para essa criança conseguir desenvolver, né? Isso, a gente tem várias equipes nos consultórios que a gente já um pode auxiliar o outro, né, na avaliação, né? Um encaminhamento. Essa área não me pertence, mas eu posso orientar você, vá para um ortopedista, vá para o neuro, que vai ajudar nisso aqui. Então, a gente orienta os pais, como eu trato a minha especialidade, mas aí, se eu não estou preparado, não tenho capacitação para aquilo, eu caminho para outro profissional que vai ajudar aquele pai, aquele paciente, né? Ô Luan, quando uma pessoa que tem um ente muito querido passa por esse processo de ter o seu ente acamado, que entra em contato com você por uma indicação, é grandioso, né? É uma bênção, né? Você está sendo honrado pelo que você faz. Seu nome é muito conhecido aqui na cidade. E quando acontece qualquer coisa, infelizmente, né? Esses acidentes corriqueiros do dia a dia ou essas fatalidades que acabam ceifando muitas famílias e outros ficam com traumas gigantescos. Luan é um dos nomes mais procurados no nosso estado. Quando se fala-se em trauma, é o Luan. Vem indicações de todas as cidades, né? Principalmente nessa fatalidade que aconteceu, que eu mencionei alguns minutos atrás. Foi o nome mais cotado para cuidar dessas pessoas que estão nesse momento difícil, né, Luan? É gratificante para a gente esse reconhecimento, né, da sociedade do nosso trabalho, né, do nosso desenvolvimento, né? Hoje eu atendo aqui em Palmeira e Esteio de Alagoas, aí vem paciente de Arapiraca, vem paciente de Igaci, de Quebra-Angulho, toda a redondeza. Garanhuns, para atender pela gente, né? Então, para a gente como profissional é muito gratificante esse reconhecimento do nosso trabalho, né? E a gente entrega o melhor, né? A gente se capacita, a gente busca atualizações, sempre está buscando conhecimento para fazer o máximo pelo nosso paciente na reabilitação, restaurar a qualidade de vida. Isso aqui é um importante, né? Para isso que você vence todos os dias. Isso. E você também ensina? Ensino, né? Tem alguns cursos aí que a gente
na área da fisioterapia, na área da saúde, na área da educação física, né? Então a gente dá essas aulas, né? O pessoal convoca e a gente vai levar conhecimento a todos. Luan, agora fala um pouquinho pra gente, aquelas pessoas que têm aquelas dores enormes nas costas, dores que se confundem, né? Pensa até que é dor nas pernas, mas são tantas dores que acabam afetando até o raciocínio das pessoas, principalmente que tem hérnias, né? Discais. Isso, né? É um caso bem recorrente no consultório também, essa questão de lombalgia, né? Dor na lombar. E a gente, a partir do momento que vem paciente com lombalgia, a gente vai fazer uma avaliação e ver o que está causando aquela dor naquela região. Então, pode ser uma hérnia discal, uma protusão, um abalamento discal, pode ser um desvio, um aumento da hipelordose, hipercifose. A gente vai fazer uma avaliação e ver o que está acontecendo. Pode ser uma crise de ciatalgia, que é do nervo ciático, né? A gente vai fazer toda uma avaliação e ver o que está causando aquela dor, né? A gente vai fazer e vai tratar com técnicas de manipulação vertebral, técnicas de liberação, técnicas de usar eletroanalgesia, liberação muscular. Uma coisa que acontece muito no consultório hoje, às vezes, é caso de hérnia discal, como você falou. Às vezes é por uma questão de uma hérnia, um abalamento, mas pode ser também uma crise, uma síndrome chamada síndrome do piriforme, que é uma contratura, uma contração do músculo abaixo do glúteo. E aí eles permanecem em contração e fica topando o nervo ciático e desce irradiando até a ponta do pé. Então, pode ser desde uma questão do disco vertebral, como de uma questão de um músculo que está em constante contração e está causando dor no paciente. Às vezes não é uma hérnia discal, às vezes é uma questão muscular. Aí a gente Adolescentes jovens também podem sentir isso? Pode sentir comum, isso. não? É mais comum em pessoas adultas, mas pode acontecer em adolescente, passa muito tempo sentado, sedentário. Né? Nossa, então, tudo isso pode acarretar uma contração muscular. E o tipo do tratamento? São paliativos? Tem medicação ou você pode me falar se a fisioterapia consegue resolver isso? Ou tem que entrar na medicação com a fisioterapia? Varia de casos em casos. Tem casos que a gente só a fisioterapia já consegue solucionar, tem casos que a gente precisa de ajuda médica com medicação para auxiliar no tratamento. Né? Às vezes a gente entra como um auxílio no tratamento como um todo. Certo? A continuidade daquilo ali. Um vai ajudando o outro. Isso, o paciente vai tomando a medicação, a gente vai trabalhando, liberando a musculatura, vai vendo como é que está o nível de dor. Então é um trabalho em equipe em algumas situações. Em outros casos, o paciente chega direto no consultório, a gente consegue solucionar e não precisou de tomar medicação, nada. Então, no caso, numa única fisioterapia, no único dia consegue, já sentiu o alívio ou tem que ter uma quantidade significativa de sessões, né? Na grande maioria dos casos, na primeira sessão, o paciente já começa a sentir um alívio. Tem algumas exceções. É muita dor, então, viu? É muita dor. Então, a maioria dos seus tratamentos é gemendo. É gemendo. Eu sempre digo, tem fisioterapia que a gente vai tirar a dor e tem fisioterapia que a gente vai provocar um pouquinho a dor para ganhar movimento, para tirar aquela rigidez, é um pouquinho doloroso, o paciente ali está chorando, gemendo um pouquinho. Não é que a gente seja sensível, né? Mas é um processo, necessário, é para o bem. Então a gente precisa fazer aquilo. Certo? E o pós-operatório também você cuida? Pós-operatório, já tem uma parte que é muito dolorosa, né? Cirurgia de joelho, de ligamento, né? Às vezes alguns pacientes criam uma certa rigidez articular ali, fibrose na articulação, e aí a gente precisa quebrar aquela fibrose. Então, para ganhar movimento, a gente precisa de forçar um pouquinho para poder conseguir movimento. Então, dói, é doloroso, né? Principalmente aqueles que fraturam a bacia, né? Bacia, qualquer osso, né? Tudo é um processo doloroso, né? Cirurgias ósseas, né? De fraturas, que o osso é a nossa estrutura, né? A base da nossa estrutura como um todo. É um processo doloroso, né? De recuperação, mas que no fim dá tudo certo. E também, Luan, eu até sugiro que as pessoas assim de uma determinada idade, os mais idosos, né? Buscar um fisioterapeuta para fortalecimento muscular não é necessário só quando aquela pessoa está sentindo dor. Conseguindo precocemente fazer uns acompanhamentos com profissionais para fortalecer o músculo vai evitar que ela caia, que ela se machuque,
né, que ela sinta dores. E também vai ajudar ela no sono, na alimentação. Então, procurar um fisioterapeuta, um especialista, só quando sente dor não é tão viável. É muito importante buscá-lo antes, principalmente quando tem uma determinada idade, quando já chega, né, na fase, vamos dizer assim, da velhice, né? O fortalecimento muscular é necessário, né? Existem algumas situações, né, alguns pacientes que a gente trabalha junto com o educador físico. Olha. Né? O educador físico vai fazer o planejamento, os exercícios, fortalecimento, e a gente, uma vez na semana, avaliar no idoso, né, e ver como é que está, se está sentindo alguma dor. A gente trata aquela dor, aquela lesão, e ele continua no fortalecimento, prevenindo patologias. Então a gente trabalha em conjunto. Né? É interessante essa avaliação do fisioterapeuta, porque a gente tem uma visão de patológica, né? E a gente vai prevenir que tenha algum problema posteriormente. Isso é maravilhoso, viu? Parcerias, né? Tem que existir. Parcerias entre médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, né? Sempre existe. Em todas as situações a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Entender que precisa lembrar um do que é outro. vida, né? Vocês estão cuidando de vidas, né? Isso, é um tratamento humanizado, né? O tratamento humanizado faz toda uma diferença, né? Como um todo. Doutor, aqui na nossa cidade, Palmeira dos Índios, quais são os dias que você atende aqui? Se sua agenda aqui na cidade está aberta. E os dias, outra cidade é Estrela de Alagoas, né? Isso. Quais são os dias que você atende lá e que você atende aqui? Eu atendo todos os dias, tanto no Estrela como aqui em Palmeira dos Índios. Hoje o horário é bem misturadinho. Com agendamentos, né? São tudo agendamentos. Hoje em dia a agenda está um pouquinho complicado para achar horários, graças a Deus, mas a gente sempre tem um ajuste ali. Eu só posso na segunda, doutor, só posso na segunda, quarta e sexta. A gente tenta ajustar ali, dar algum jeitinho de encaixar, né, aquele atendimento, mas todos os dias a gente está na ativa. São 5 clínicas que você atende? Isso. Ou tem espaço para mais? Não. Hoje... Só se for gêmeos. Hoje a gente, graças a Deus, né, tem uma demanda alta, né, de atendimentos, mas a gente sempre dá uma ajuda, né, aquela situação, ver o que acontece. Tem pacientes que não precisam mais de 3 sessões, 4 por semana. Às vezes só precisa de uma, a gente reduz, a gente encaixa outro naqueles horários. A gente sempre vai vendo, o paciente, uma sessão não é interessante para ele por semana. Bom, 2, 3, para acelerar o processo de recuperação. Então a gente vai sempre existe, toda sessão, eu sempre falo isso, uma reavaliação. Toda sessão que eu vou atender um paciente, eu sempre reavalio, eu vejo a necessidade de intensificar o tratamento, de reduzir, se está ficando bom, se esse caminho não é melhor, a gente muda o protocolo de atendimento. Então, sempre existe uma reavaliação, um ajuste, porque a gente quer entregar o quê? Qualidade de vida, o melhor para o atendimento. Não existe esse nosso profissional que, eu vou segurar o paciente e por isso, por aquilo. Não existe. É triste isso. É infelizmente uma realidade, isso, né? A gente tem que fazer, eu reduzo um atendimento, eu aumento o atendimento. O que importa é, que a gente tem que sempre lembrar, é de dar o melhor para o paciente, ver a necessidade dele. Está precisando disso? Então, o melhor caminho é esse. Está precisando daquilo? O melhor caminho é aquilo. Tem que ter, e sempre que você tiver contato com o paciente, fazer uma reavaliação, ver a necessidade, o que precisa, como eu já disse no início. Às vezes uma conversa com o paciente precisa de um psicólogo. Não é só chega no consultório, prescreve uma medicação ou trata uma dor e vai-se embora. Não, às vezes o paciente precisa de alguém para desabafar. Se não desabafa com você, você caminha para um mais qualificado, um psicólogo, né, que vai conseguir ver a necessidade do paciente emocionalmente, vai tratar aquilo ali. Né? E também eles sempre, quando eles começam um tratamento desse, porque a gente sabe que é doloroso, né? Isso. Não mexe com o nosso músculo, se for 3 dias seguidos para fazer uma caminhada, ou você vai a uma academia, você já sente aquelas dores. Então, uma pessoa que está tendo essas dificuldades, né, ou passou por um processo de cirurgia, ou um acidente, ou algum trauma, ela sempre espera pela alta. Isso. Aí tem que se avaliar e também ver a questão da qualidade daquela pessoa, até onde aquela pessoa pode continuar com o tratamento, a questão financeira também, tudo afeta, né, doutor? O nosso maior prêmio, eu sempre digo isso também a todo mundo no consultório, que é nosso maior prêmio, né, é chegar ao dia da alta do paciente.
de que eu... São poucos profissionais, isso, assim, que, conta a assim. senhora está bem e a gente não precisa, o tratamento hoje não precisa continuar, a senhora já está bem, já está resolvido o nosso caso. E a paciente fica agradecida. E o sorriso que você tira nesse dia? Né? A gente até ganha presente, vendo coisa ou outra. É gratidão, né? O maior prêmio do profissional, né? Da fisioterapeuta, como qualquer outra área da saúde, é a gratidão, né? Resolver aquela situação patológica, tirar aquela dor daquele paciente, restaurar a qualidade de vida, né? Acho que mais que dinheiro, essas coisas que não importam, é a gratidão, né? Se você andar na rua e o pessoal lhe reconhecer por ter ajudado, né? Doutor, o que precisar, pode contar comigo, viu? Naquela época o senhor me ajudou. Coisa linda. É uma coisa, o nosso maior recompensa é essa, esse reconhecimento, essa gratidão mesmo. Isso é lindo, viu, minha gente? Hoje a gente vai encerrar por aqui. Hoje a TV Estadão Alagoas entrevistou essa máquina. O Dr. Luan, fisioterapeuta especialista em traumas, atende aqui na nossa cidade de Palmeira dos Índios, mas abrange muitas cidades, né? As adjacências todinha procura por essa fera. Ele é especialista mesmo, minha gente. Quando fala-se em traumas, procura-se logo pro Dr. Luan. É uma honra receber você aqui hoje, viu, Luan? Prazer, eu estou muito feliz. Uma hora eu chamo o Dr. Luan, porque ele é doutor mesmo, e eu chamo o Luan porque é um grande amigo, a gente se conhece já há muito tempo, acho que 1 ano e meio, né? É, por aí. É meu cliente lá do Food Treiro do Pereira, apaixonado nos lanches, eu sempre falo mesmo. Food Treiro do Pereira faz os melhores lanches dessa cidade. Tô mentindo, doutor? Não, lanches são bons, são bons. Gente, é um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, viu, Luan? Prazer todo meu, eu agradeço, né, a chance de estar aqui mostrando um pouco a nossa realidade da fisioterapia, né, da saúde, nossos atendimentos. É uma honra. Ele não é tímido assim não, viu, minha gente? Agora hoje ele arrasou, mas ele é um pouquinho tímido, não vou negar não, é o jeitinho dele, mas é maravilhoso, tem um conhecimento, uma bagagem incrível e muda muitas histórias. O Luan, ele tá aí sendo, vamos dizer assim, uma tatuagem na vida dessas pessoas que passam pelas mãos do Dr. Luan. É uma honra, viu? E eu acredito que as pessoas que ele cuida têm uma eterna gratidão, porque ele não precisa... O Luan é um... Pra você ter noção, Dr. Luan é um profissional na nossa cidade que ele não precisa fazer marketing. As pessoas fazem o marketing dele. Quem ele cuida, quem ele trata, quem ele dá alta ou quem está com ele como paciente, acaba indicando. A agenda dele é tão grande que ainda ele não tem muitas brechinhas para encaixe, mas sempre tem pacientes que ele dá alta. A indicação do Dr. Luan na nossa cidade, no nosso estado, é impecável. Eu cito aqui a vocês não irão conhecer. Eu acredito que não existe uma pessoa que fala, Luan não fez o meu tratamento como devia, não tem. Ele é referência na nossa cidade, no nosso estado. O nome dele é Dr. Luan, fisioterapeuta especialista em traumatologia. É uma honra para mim aprender com essa fera hoje. TV Estadão Alagoas encerra aqui. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por essa parceria. Divulga o nosso trabalho, divulga a gente. A nossa cidade, o nosso estado precisa conhecer profissionais com essa bagagem. Aqui hoje, o Estadão Alagoas reporta a vocês sempre o que há de melhor na nossa cidade, no nosso estado e no âmbito profissional referente medicina e saúde aqui no nosso podcast, que é o melhor do seu dia, podcast Cafeteando. Não é isso, doutor? Muito obrigado por hoje. Obrigado. E até mais.